Bom dia, pessoal. Nosso encontro de contratos internacionais e vamos avançar. Nós vimos, no nosso primeiro encontro, como é que o direito brasileiro regula a caracterização e aplicação de obrigações, não é, de natureza internacional. Os artigos 8º e 9º da Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro. Houve alguma dúvida quanto a isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Nenhuma? Na turma de vocês, eu pedi uma atividade, não foi? Pediu sim, professor. Tá, e eu recebi algumas, mas eu queria que vocês... Perdão, professor, você falou agora que recebeu, era para a gente enviar por onde? Eu também fiquei com essa dúvida. A minha ficou pronta, mas eu acabei não enviando. Como eu disse, pelo WhatsApp ou pelo Moodle. Se quiserem mandar agora pelo WhatsApp, podem mandar. Agora, o que eu peço a vocês é o seguinte: coloquem na mensagem o nome de vocês e o curso, tá bom? Porque encheu de mensagem o meu WhatsApp e aí eu já cadastro aos poucos o nome de vocês e quando a gente for se comunicar, eu já vou saber quem foi, tá bom? Puderem fazer isso logo, enquanto está aqui conversando, ou logo em seguida, eu agradeço. Pois bem, vamos dar uma olhada agora em algumas cláusulas importantes, tá bom? Em algumas situações também importantes. Não vai dar tempo de falar de todas, no encontro só, mas a gente vai avançar. Okay? Existe, no direito internacional, a chamada force majeure. Eu vou escrever aqui para vocês. Tirar do maiúsculo. Cadê o teclado? Aqui, como eu uso 3 monitores, às vezes o mouse some, como sumiu de novo aqui agora. Mas eu já achei ele de volta. O senhor pode repetir qual é o tópico que o senhor começou a falar agora, por favor? Nós vamos falar de excludente para o cumprimento do contrato ou para atenuar os efeitos do cumprimento do contrato. Obrigada. Eu coloquei aí para vocês agora o force majeure, que parece muito com o que nós vemos em direito civil, a chamada força maior. Quem já estudou força maior do Código Civil em direito civil? Ninguém? Ninguém estudou? Quem é que falou? Então, Marina, explique aí para a gente, fale com a gente o que você se lembra aí do que você viu de força maior no Código Civil, no direito civil. Professor, eu não me lembro exatamente, mas me lembro que tem algo relacionado a eventos naturais e força irresistível, foi o que ficou na minha cabeça desse tópico. Ok. Ele é diferente do caso fortuito. Também ficou na minha cabeça essa diferença. Qual é a diferença? Ai, professor. O caso fortuito seria algo evitável, se houvesse outras condições. Já a força maior, não. Seria completamente inevitável. Seria isso mesmo? Vamos lá. Vocês se lembram do tsunami em Fukushima? Tsunami que aconteceu no Japão alguns anos atrás? Ou vocês ainda eram novos ou novas demais para isso estar no radar de vocês? Bom,
Naquele momento, no Japão, houve um tsunami que destruiu, né, se não toda, grande parte da cidade, isso apareceu em vídeos e tudo. Vocês derem um Google aí, vocês vão ver o horror que o tsunami provocou. Né? Vamos imaginar que, entre aqueles prédios, inúmeros prédios que foram afetados, destruídos, inundados, não é? Tenha tido uma. E isso ocorreu efetivamente, não é? Que era uma cidade que tinha um nível de industrialização significativo. Tenha tido, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Aquele fabricante de câmeras, lentes, produtos óticos em geral, Canon, não é? Que é japonesa, ela, estou usando até uma câmera da Canon aqui agora, como webcam, ela ia lançar um modelo da sua câmera assim, profissional mais utilizada, não é? O estoque do que foi produzido todo foi inundado. Ora, vocês podem imaginar que uma onda avassaladora de água salgada e detritos não deve deixar em boas condições uma máquina fotográfica, né? Então, houve um adiamento da entrega, né, dos contratos. Empresas no mundo inteiro compraram, né, para ter a oportunidade de fazer o lançamento daquele produto, né, assim que ele chegasse no mercado. E veio esta força da natureza, esta força maior, essa force majeure, que impediu o cumprimento do contrato. O fabricante pode ser responsabilizado por isso? Claro que não. Não é? O fabricante não tem como dominar, impedir, né, a ocorrência de um tsunami. Não é? E a proporção que ele teve foi impensável. Ninguém poderia jamais imaginar uma coisa daquelas. Então, aquela obrigação de entregar X câmeras, X lentes no prazo tal à empresa tal, qual simplesmente não pode ser cumprida por conta de um evento natural de uma dimensão tal, não é, que não poderia ser previsto, não poderia ser evitado e efetivamente causou uma interferência de tal monta que o contrato não pode ser cumprido e não há como responsabilizar o fabricante por isso. Essa é a força maior, ok? Então, libera as partes de cumprir o contrato e de responsabilidade das consequências danosas do descumprimento contratual. Ok? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Há quem... Veja, não é só um evento da natureza que pode causar essa situação. Por exemplo, admitindo aqui, Ana Luísa, a deflagração de um conflito bélico, uma guerra civil, né? Imaginemos as Torres Gêmeas nos Estados Unidos que foram abaixo, que tinham empresas ali que poderiam estar prestes a entregar um serviço, por exemplo, né? E, óbvio, a empresa foi destruída, infelizmente, com muitos dos seus empregados, colaboradores, enfim. Isso também é uma força maior. Eu estou vendo aqui que aí ia chegar, Aline, na pandemia. Sim. Este fato, não é, pode
que não é um fato da natureza, né? Uma guerra não é um fato natural, não é? Pode também resultar na impossibilidade de cumprimento contratual. É por isso que parte da doutrina, né, entende que deve ser distinguido os chamados fact of God, que eu vou colocar aqui agora para vocês, que uma tradução literal seria fato de Deus, mas, na verdade, nós estamos falando aí de causas naturais, ok? Desses outros eventos que não são naturais, que são decorrentes da conduta humana, ok? Então, você teria o force majeure e você teria o fact of God. Para quem entende que há essa distinção, muitos entendem, eu também entendo dessa maneira, porque o tsunami lá foi um fact of God. Não é? A invasão russa na Ucrânia, não é? Uma força majeure. Ok? Então, são situações que podem ser distinguidas entre as causas naturais e não naturais. Ok? A questão da pandemia, né, pode ter aí interpretações diversas. Ok? Eu não vou entrar numa discussão que ninguém sabe se tem fundamento ou não, de que o vírus teria sido desenvolvido em um laboratório e tal. Enfim, como não há evidência disso, não vou entrar nessa discussão. Ok? Mas é fato, não é, que em várias situações a pandemia afetou, por exemplo, a produção industrial. Agora mesmo, nós estamos vivendo um momento em que as montadoras de automóvel reduziram em mais de 60% sua capacidade produtiva, fechando inúmeras fábricas por conta da pandemia. Ok? Então, seja porque, na escala menor ou maior, dependendo da empresa, você tenha tido aí um número tal de colaboradores que tenha sido afetado, né? E, portanto, não há como se produzir, porque falta gente para fazer, seja porque você tem um ato administrativo que impede o funcionamento da empresa ou que impede a produção naquela escala. Okay? Então, nós fizemos até, ano passado, no meu grupo de pesquisa, Direito, Inovação e Tecnologia, uma live com a procuradora do trabalho, doutora Séfora Chá, que foi aluna da faculdade, com o juiz do trabalho, meu Deus, eu estou vendo ele na minha frente aqui, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, e com um procurador do Estado, doutor Gustavo Laná, que tratou desse tema da pandemia sob a ótica do direito do trabalho, para discutir se aquilo, se as suspensões, interrupções dos contratos de trabalho, das atividades, seriam fatos do príncipe, portanto, decorrentes da atuação administrativa ou não. Ok? Vocês procurarem aí DIT-UFBA no YouTube, vocês vão encontrar essa e as outras lives, ok? Foram 30 lives durante o ano, com quase 100.000 pessoas alcançadas e mais de 40.000 pessoas que assistiram. E uma delas nós tratamos disso, ok? Então, há essa distinção, gente, do fact of God, não é? E
do force majeure. E a pandemia, me parece, Aline, que é preciso examinar o caso concreto, ok? E, em princípio, nós estamos falando aí de um fact of God. Nós estamos falando não de um ser vivo, aí a classificação, né, de vírus já mudou algumas vezes, né? Mas de um agente patológico, não é, que está aí no meio, que, portanto, seria algo da própria natureza, ok? Bom, há, então, essas situações, ok, em que os contratos não podem ser cumpridos. Não há como você cumprir um contrato nessas situações, ok? E não me lembro quem foi que falou aqui do caso fortuito, por exemplo, uma greve. Não é? Há uma greve que paralisa a atividade da empresa. Não é um evento natural, catastrófico, ok? Mas para alguns seria caracterizado como caso fortuito e para outros como uma força maior, não é? Me parece que a situação aí seria de força maior. Um caso fortuito é um evento, como o nome está dizendo, que ocorreu, não é? Por exemplo, para sair da fábrica tem que passar numa ponte para alcançar uma estrada principal. Não é? A ponte caiu, seja por qualquer motivo, né? Então você tem um caso fortuito. Faltou energia, né? Situações assim, ok? Bom, alguma dúvida aqui, até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Está claro? Hein? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Então, avançaremos. Bom, além dessas situações em que não se pode considerar inadimplente a parte, não é? Você tem cláusulas contratuais que podem ser e devem ser inseridas nos contratos internacionais. Eu vou começar com a cláusula hardship. Ou cláusula de dureza. Alguém já ouviu falar na cláusula de dureza? Ninguém nunca ouviu falar. Vocês estão numa situação igual à que eu vivi quando, recém-formado, fiz um concurso para promotor de justiça e perdi. Aliás, ninguém passou no concurso. E uma das perguntas era o que é cláusula de dureza? Nós estamos falando aí de quase 30 anos atrás. Eu não tinha a menor ideia do que fosse, e ninguém sabia também. Mas Orlando Gomes já tinha tratado do tema. Ok? Então, deve ter sido por isso que o pessoal pegou e colocou no concurso, mas foi terrível. Então, cláusula de dureza, ou cláusula hardship, é uma regra que se coloca no contrato para que, antes de qualquer das partes ser considerada como inadimplente, haja um período em que elas podem entabular negociações visando encontrar meios alternativos de cumprimento daquela obrigação.
Vou explicar. Imagine que a empresa A tenha que fornecer à empresa B 1.000 canequinhas, ok? E por algum motivo, não é, a empresa fornecedora das canequinhas não consiga, ou saiba, ou perceba, não é, que não vai conseguir fazer o fornecimento daquelas 1.000 canecas naquele prazo. Pode ser que ela consiga fornecer 500, pode ser que ela consiga fornecer 15 dias depois as 1.000. Mas o fato é que, de acordo com a cláusula hardship, assim que a empresa percebe, assim que um dos contratantes percebe que não vai conseguir cumprir o contrato, que vai entrar em default, como se costuma falar, default, né? Ela comunica a outra parte de que não poderá cumprir o contrato daquela forma, integralmente, mas que consegue cumprir desta maneira. Okay? Eu consigo entregar 400 canecas 10 dias antes do prazo, que é óbvio, ela não vai fazer as 1.000 canecas, provavelmente, no mesmo dia. Então, ela vem numa marcha de produção, X canecas por dia, imagine 100 canecas por dia, não é? Então, 10 dias antes, ela teria uma quantidade já significativa de canecas que ela poderia fornecer. E o comprador já poderia colocar no mercado e ir vendendo. Então, ela pode dizer, olha, eu forneço 100 canecas 10 dias antes, eu forneço mais 300 canecas 5 dias antes do prazo, no dia do prazo ele forneço mais 100, mas o resto eu só consigo entregar em tanto tempo. Ok? Para não deixar de atender, não é, a outra parte e deixar claro que houve um fato, algum motivo pelo qual ela não pôde, não é, cumprir integralmente o contrato. Mas ela está envidando esforços, está apresentando alternativas para que o contrato ocorra a bom tempo. Porque, veja, gente, eu costumo dizer que na faculdade ou nas faculdades, os alunos são... eu não gosto de usar essa palavra, não, treinados, mas são formados para virarem galos de briga. Tudo quer entrar com ação, quer litigar, e vai fazer, e vai acontecer. Isso pode ser até bonitinho para o cliente. Não é? Você chegar no seu escritório, você, não, vamos entrar com ação, vamos fazer isso, vamos conseguir eliminar, vamos fazer aquilo. Bom, só que tem que combinar com os russos. Será que o juiz vai conceder eliminar? Será que, ao julgar a ação, ele vai efetivamente prover os seus pedidos, deferir os seus pedidos? Ninguém sabe. Não é? Então, se aquilo pode parecer, para alguns clientes, né, bom, na prática pode não ser tão bom. E mais, quem fez um contrato não fez nunca pensando em romper o contrato, ou na maioria das vezes não pensa em romper um contrato. Se A fez o contrato para comprar as 1.000 canecas de B, é óbvio que é de se imaginar que A queira as 1.000 canecas e B queira vender as 1.000 canecas. Não é? Romper o contrato ali significa que nenhuma das partes vai conseguir aquilo que queria. É isso realmente que as partes querem? Me parece que não. Então, a cláusula hardship vai preencher vai regular esta situação. Então, durante um período de X dias, 60 dias, 30 dias, 90 dias, as partes vão entabular conversas para que aquilo que elas quiseram desde o começo, que é cumprir o contrato, aconteça.
se não em 100%, se não naquele prazo, não é? Na maior extensão possível. E aí se faz adiante algum ajuste. Ok? Então, e isto funciona. Funciona. Coloquem-se na situação do empresário que efetivamente queria comprar as 1.000 canecas, porque já tinha feito um negócio com, desculpe, com, sei lá, a Amazon, Submarino, Americana, Magalu, que seja, para colocar no marketplace lá essas 1.000 canecas. Já tinha anunciado as canecas. Ele realmente quer deixar de receber as canecas? Não é? Ou ele quer ter o produto para vender e ter lucro? Para ele é mais vantajoso romper, não, não quero mais, aí eu vou contratar com outro que tem um tempo para produzir, tal. Não me parece que seja a melhor alternativa. Do outro lado, alguém já investiu para comprar os insumos, já produziu uma quantidade significativa de canecas, não é? Vai ficar aquilo com estoque, no estoque, sem vender, não é interessante para nenhum dos dois. O ideal é que se fornecesse no prazo certo, a quantidade certa, mas se eu consigo antecipar uma parte, ou até não antecipo, mas no dia do vencimento da cumprimento da obrigação, eu consigo entregar não 1.000, mas 500, e nos dias seguintes eu consigo mandar as outras, não é? Por que não fazer isso? Não é? Ainda mais em tempos como nós estamos vivendo, de pandemia. Me chegou um cliente, porque o inquilino tal não disse que não vai pagar, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Espere. Você vai fazer o quê? O sujeito está dizendo que não tem condições de pagar. Nós estamos vivendo um momento desse. Negocie com ele. Ele não vai pagar no dia do vencimento, mas ele pode pagar todo. Ele não pode pagar todo. Ele pode pagar uma parte. Receba essa parte. Ok? E a outra você vai dizer, olha, vai ter, eu não vou lhe cobrar uma multa, mas pelo menos a atualização monetária para manter o valor da parcela, eu vou lhe cobrar. Senão, quem sai perdendo só sou eu. Então, sempre é possível encontrar uma solução, a menos que as partes sejam tão duronas que, né, não é? Tem aquela expressão, 2 duros não fazem um muro, alguma coisa assim, né? Ou 2 bicudos não se beijam. Então, não é a melhor solução, gente. Então, a cláusula de dureza serve justamente para isso, para que haja, antes das partes serem consideradas, ou de uma das partes ser considerada como inadimplente, entrar em default, ou default, como muitos dizem, permitir que elas conversem, renegociem, ok? Então, pode ser que aquele fabricante de canecas ele não está tendo o insumo no mercado. Eu não acho onde comprar o material para fazer as 1.000 canecas. Eu consegui fazer 500. Pode dizer, não, tá bom, então eu vou comprar as 500. Há uma impossibilidade, ok? Ou há uma dificuldade. Está claro para vocês isso aqui? Está claro ou não está, gente? Podemos avançar. Então, vamos avançar. Bom, então essa é uma das cláusulas que se coloca no contrato, nos contratos internacionais. Ok? Bom, outra cláusula que costuma estar nos contratos internacionais, e acho que é nessa turma que tem, não me lembro quem foi, que diz que gosta de arbitragem e tal, é a cláusula de arbitragem, né? Cláusula compromissória. Vamos imaginar não, né? É um fato. Né? Nós temos aí partes domiciliadas em territórios diferentes,
sujeito a culturas diferentes, a direitos, ordenamentos que podem ser diferentes, ou que não sejam idênticos, pelo menos, ou que não haja impositividade, claro, e não haverá, de um território sobre o do ordenamento de um território sobre o outro, e que podem não querer que aquele litígio, não é, seja julgado pela justiça estatal, não é, de do país de um dos litigantes. E aí advém a possibilidade de se valer da arbitragem. A arbitragem é chamada por alguns de um dos meios alternativos de disputas, né? Mediação, arbitragem e outras formas de resolver conflitos, litígios jurídicos, né? Que não sejam através do Poder Judiciário. Nós temos a lei de arbitragem no Brasil, nossa lei de arbitragem segue muito de perto, né, a Convenção de Nova York sobre arbitragem, ok? E estabelece regras, né? Já que temos lei, né, o próprio Código Civil fala da validade da arbitragem, nós temos a lei de arbitragem. Bom, a primeira coisa é que é arbitrável, não é, a obrigação que seja possível de ser negociada, ok? Você não pode levar para arbitragem, por exemplo, um divórcio, ok? Porque diz respeito a uma situação de Estado, o estado de casado se transformando em estado de divorciado. Então, isso não é arbitrável, ok? Mas, via de regra, os contratos são arbitráveis, obrigações contratuais são arbitráveis, ok? Porque elas podem ser objeto de negociação. Claro que nossa disciplina aqui não é de processo nem de arbitragem, eu não vou discorrer sobre a lei de arbitragem para vocês, mas é uma forma de solução de conflito privada, não é? Normalmente através de câmaras de arbitragem. Nós temos várias conhecidas no Brasil, né? A Câmara da Associação Brasil-Canadá, da AmCham, aqui na Bahia, nós temos a da Associação Comercial, né, que é também muito tradicional. Nós temos a Camarb, já na Bahia também. Há o Instituto de Arbitragem da Bahia, Baiano de Arbitragem, né, que foi constituído no passado. Enfim, existe um estudo, existem muitas pessoas profissionais que se dedicam à arbitragem. Então, você tem um litígio, não é, decorrente de um contrato, e neste contrato você vai ter lá uma cláusula que vai dizer, olha, os litígios serão resolvidos mediante arbitragem, ok? E serão resolvidos mediante arbitragem na Câmara de Arbitragem tal, assim, assim. Pode ser a de Paris, pode ser a de Nova York, pode ser Xangai, enfim. As partes vão eleger qual é a Câmara que vai julgar. E mais, as partes também vão definir qual é o direito aplicável àquela situação. Ok? Elas podem, inclusive, dizer que para determinada coisa vai ser o direito americano, para aquele ponto vai ser o direito brasileiro. Por hipótese aqui, entendeu? Então, dependendo das regras daquela Câmara de Arbitragem, este litígio será resolvido por um árbitro ou por um tribunal arbitral, geralmente composto por 3 árbitros. Okay? Então, vocês aqui na faculdade têm alguns professores que são árbitros. Eu já fiz algumas arbitragens, por exemplo, com o professor Eugênio Khrushchev.
mas sei que outros professores também são excelentes árbitros, não só na Bahia, como fora também. Okay? Então, esses árbitros, ou esse árbitro, vai se desenvolver aquele processo, né, vai presidir aquele processo de arbitragem, que vai se dar de acordo com as regras daquela Câmara. E aí nós teremos uma solução privada para um litígio. Okay? Existem vantagens e desvantagens, eu não vou entrar aqui nessa discussão, porque, como eu disse, a arbitragem não é matéria, né, de contratos internacionais, a cláusula arbitral é, okay? E esta cláusula vai precisar definir onde, qual Câmara, qual valor pode ser arbitrável, se for a partir de determinado valor, até determinado valor vai ser um ou mais árbitros, um árbitro ou um tribunal, quais são as regras que vão ser aplicadas, ok? Qual vai ser o idioma em que vai se conduzir a arbitragem. Então, se vai haver a necessidade de atender a uma cláusula de dureza antes, né? O que é arbitrável daquele contrato, enfim, todos. Pode ser uma cláusula aberta, né, simples. Os litígios decorrentes desse contrato serão resolvidos por arbitragem na Câmara de Arbitragem de Paris. Pronto. Okay? Ou poderá ser mais detalhada. Okay? E aí, se não for detalhada aqui, no momento em que se estabelecer a arbitragem, você pode fazer uma negociação naquele momento para estabelecer que regras ou que provas podem ser produzidas, etc. O tempo em que vai durar a arbitragem, enfim, uma série de elementos que estão à disposição da parte. Pessoalmente, eu acho a arbitragem muito mais vantajosa do que você levar um litígio que é arbitrável para o judiciário. Por outro lado, do ponto de vista pecuniário, normalmente a arbitragem será mais cara para iniciar e conduzir, do que um processo judicial. Às vezes o caro sai barato, porque provavelmente o processo arbitral vai ser concluído num tempo muito menor do que um processo judicial pelo tempo que nós vimos hoje em dia durarem os processos judiciais. Então, às vezes vale a pena você pagar mais e ter essa solução mais rápida, ok? Alguma dúvida aqui, gente? Nenhuma? Nada? Então, vamos avançar. Ok. Só uma pergunta. Diga. O processo, quando é um processo judicial no estrangeiro, vamos supor, teve o desastre aqui da Samarco e teve algumas pessoas da cidade que resolveram entrar com uma ação na justiça na Inglaterra. Até então, eu não sabia nem que isso era possível, né? E aí, acho que nas suas primeiras aulas, quando você falou, eu vi que realmente existe essa possibilidade porque a empresa tem sede aqui, mas aí eu queria saber, é mais rápido um processo nos países fora do Brasil em relação aqui, ou é melhor esperar uma relação judicial aqui mesmo no Brasil? Eu fiquei com essa pulga, né? Por conta desse de antemão, é impossível dizer se é mais rápido ou mais lento, porque precisa saber qual é o país. Então, em princípio, né, até pelo volume de processos, já que você se referiu à Inglaterra, em princípio, um processo judicial lá será mais rápido do que aqui. Ok? Agora, o que precisa ver também é
se a jurisprudência e o direito daquele país, como um todo, serão mais favoráveis a você, que está iniciando a ação, ou não. Também o que toca aos custos. Né? É E outra a coisa questão que eu fiquei também é justamente isso, quer dizer, uma decisão que sai de lá e que entrasse aqui no Brasil para atender essa lide, no caso. Como é que isso seria recepcionado aqui no Brasil, sabendo que tem um processo já em andamento aqui, né? Veja, a pessoa, em tese, não pode litigar sobre aquela mesma... Não pode promover o mesmo pedido, né, tendo a mesma causa de pedir, em dois processos. Okay? Se ela é parte de um processo aqui ou lá, para pedir a mesma coisa, em princípio, o direito brasileiro não admite. Okay? Então, quem ajuizou a ação lá, ou provavelmente não é parte em uma ação aqui, ou pede algo diferente do que está pedindo aqui. Ok? Mas a sentença estrangeira, ela pode ser, sim, executável no Brasil, desde que atenda aquelas exigências legais de não violar o direito brasileiro, e ela deverá necessariamente passar por homologação pelo STJ, que é quem tem competência para homologar a sentença, seja judicial ou arbitral estrangeira. Aí o STJ não vai julgar de novo o processo, não é isso. Ele vai só verificar se os aspectos de legalidade do que foi decidido lá em relação ao direito brasileiro, ok? Mas é sim possível você litigar com qualquer pessoa, não é, que tenha domicílio no exterior, no domicílio dela, ok? Tem vários casos assim, não só da Samarco, Air France, Airbus também. Tem ações muito grandes, movidas por brasileiros, em territórios, em jurisdições estrangeiras. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Ok? Bom, alguma outra dúvida, gente? Nenhuma? Tá. Então, ixi, já está no horário da gente de terminar a aula? Hein? Já está, gente, no nosso horário. Vou olhar aqui a hora. Passou um tanto já, professor. Já passou. Tá bom, então vamos ficar por aqui. Então, a gente fica aqui e nos encontramos na próxima quarta. Eu estou alimentando o Moodle, mas estou fazendo por matéria, estou colocando material agora para o pessoal de societário, que é matéria obrigatória, ok? E aos poucos eu vou colocando aí para vocês, tá bom? Então, nos vemos na quarta-feira. Quem não for da turma, por favor, saia, porque o pessoal vai ingressar aqui e eu vou parar a gravação agora, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado por terem vindo.